Shalom, graça e paz. Existe uma matéria na teologia chamada escatologia bíblica, que trata dos assuntos do final dos tempos. Haja vista, o nome escatologia, do grego eschatos, último, logos, logia, estudo, estudo do fim dos tempos. Basicamente, quando nós vamos estudar escatologia, nós usamos alguns livros da Bíblia. Um dos livros que nós usamos é o Apocalipse. E o livro de Apocalipse é tido como um livro de difícil interpretação, de difícil entendimento. Mas existe pelo menos dois níveis de interpretação ou de entendimento da palavra. É o Logos, que é a escrita comum, quando você faz uma leitura natural, e o Rema, que é a revelação. Jesus disse assim: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, quando nós vamos estudar a palavra, nós precisamos compreender o rema, o espírito de vida que está escondido por detrás das letras. Norton Wood disse assim: ora, arranhe a Bíblia em qualquer lugar. Na verdade, ele diz assim, a frase, literalmente, seria assim: arranhe a superfície da Bíblia em qualquer lugar e você vai tirar uma fatia de vida. Ou seja, dentro do rema de Deus, um simples arranhão, uma simples frase na palavra de Deus, você consegue extrair uma fatia de vida. Não faz muito sentido Apocalipse ser um livro de difícil interpretação. Por que eu digo isso? Porque o nome Apocalipse significa revelação. Então, o que está no livro, no texto de Apocalipse, ou nos textos de Apocalipse, já está revelado. Então, nós só precisamos enxergar a revelação que está trazendo o texto. Mas, ora, Apocalipse não fala apenas dos últimos tempos, das últimas coisas. Na verdade, o tema central de Apocalipse não é sobre final dos tempos, guerras, Armagedon, anticristo. Não é só sobre isso. Na verdade, o livro de Apocalipse, a revelação, já no seu primeiro versículo, já vai tratar do que de fato se trata todo o livro. Você precisa ler o Apocalipse com esse entendimento. Se você não ler Apocalipse com esse entendimento, você não consegue pegar o que de fato o Apocalipse quer dizer. Permita-me ler para você Apocalipse capítulo 1, versículo 1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos coisas que em breve devem acontecer, e ele as declarou, enviando por meio de seu anjo ao seu servo João. Veja, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, o livro de Apocalipse é a revelação de quem Cristo é. Você precisa ler o Apocalipse entendendo que todo o livro de Apocalipse vem revelar de fato quem Cristo é. Você precisa ter esse primeiro entendimento. Jesus, no livro de Apocalipse, ele não mais vai se esconder. Como assim se esconder? Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui para ler para você. Pouquíssimas pessoas na Bíblia tiveram a revelação de quem Jesus é. Pouquíssimas pessoas na Bíblia tiveram a revelação de quem de fato Jesus é. Por exemplo, Natanael, ele olha para Cristo e tem essa revelação. Qual a revelação? Que Jesus era o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Deixa eu explicar para você. Jesus é a humanidade de Cristo, mas Cristo é a divindade de Jesus. Enquanto Jesus permeou nessa terra, poucas pessoas tiveram a revelação de fato de quem Jesus é de verdade. Ele estava aqui como um homem, e essa é a regra de fé, essa regra básica da nossa fé é que Jesus era um homem, porque se você anular que Jesus era homem, você anula todo o sacrifício salvífico, ou todo o sacrifício da cruz. Por quê? Porque por um homem entrou pecado no mundo, por um homem saiu o pecado. Se você negar que Jesus esteve aqui como homem, você negou a regra básica da nossa fé, que é Jesus como homem. Mas enquanto estava como homem, precisávamos entender nele, quem o acompanhava, conseguia entender que ele também era divino, a seu aspecto divino.
E pouquíssimas pessoas conseguiram enxergar Jesus como de fato sendo filho de Deus. Quando Natanael vai chegar diante de Jesus, está no livro de João, no capítulo 1, no verso 53, João 1, capítulo de verso de número, 49, diz assim, ó, Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus olhou para ele e falou assim, porque eu te vi debaixo da figueira, crês, coisas maiores que essa verá. Ele está dizendo, agora que você me viu, e só de eu ter te dito que vi debaixo da figueira, você reconhece que eu sou o Cristo, Filho de Deus, coisas maiores você vai ver. E o que ele vai ver? Ele diz, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja, quando se tem uma revelação de quem Jesus é, você começa a enxergar coisas extraordinárias. E é por isso que o livro de Apocalipse, ele vem trazendo a revelação de quem Jesus é, para que possamos enxergar as coisas extraordinárias, que está aqui em Apocalipse, capítulo de número 1. Veja bem, estudar a Bíblia é interessante por demais. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer pelo seu anjo, e as enviou e as notificou a João, o seu servo. Então, observe, tendo a revelação de quem Cristo é, lendo o Apocalipse com o entendimento que Cristo não quer mais se esconder, mas quer mostrar de fato quem ele é, nós vamos compreender as coisas que brevemente vai acontecer. E eu estou dizendo para você que enquanto Cristo permeou nessa terra como homem, ok? Como homem, que é a regra básica da nossa fé, ele também esperava que alguém reconhecesse nele que ele era o Filho de Deus, porque Jesus é a humanidade de Cristo, mas Cristo é o aspecto divino de Jesus. E isso era algo que poucas pessoas conseguiram compreender. Eu te mostrei Natanael, que compreendeu que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus e expressou, verbalizou isso, e Jesus disse que ele, coisas extraordinárias, a partir de agora, conseguiria ver. Então, quando eu leio o Apocalipse com a revelação que Jesus não quer mais se esconder, mas quer mostrar de fato quem ele é, eu começo a enxergar coisas extraordinárias. A outra pessoa que, de fato, entendeu e viu isso em Cristo é uma pessoa um pouco criticada pelos cristãos, que é Marta. No Evangelho de João, no capítulo 11, no verso de número 26, 25, a partir do 25, vamos ler a partir do 24. Disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. A ressurreição de Lázaro você conhece bem. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. E ele pergunta para Marta, crê tu nisso? Olha o que Marta vai responder. Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta teve uma das maiores revelações. Eu creio que tu és o Cristo. Eu estou enxergando no Senhor a divindade. Eu estou enxergando no Senhor o divino. Eu estou enxergando, eu sei que o Senhor é homem aqui, mas eu enxergo no Senhor que também é o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Poucas pessoas tiveram essa revelação, e eu vou lhe dizer, para ser salvo e ter a sua salvação garantida, você precisa crer de fato nisso. Olha o que a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículos 8, 9 e 10. Verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com a coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para
para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Observe isso aqui, a saber, confessares ao Senhor Jesus em teu coração, crês que Deus ressuscitou dos mortos, a salvação passa em crer que ele é o Filho de Deus, ok? A salvação passa que ele é o Cristo de Deus. Depois você lê nos versículos 1. Pouquíssimas pessoas tiveram essa revelação, e é algo muito difícil enxergar a divindade de Deus na humanidade de Jesus. Tanto é que em Mateus capítulo 16, versículo de número 13, olha como diz o texto. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias. João Batista pela autoridade que o Senhor prega, Elias pelos sinais que o Senhor faz, e Jeremias pela profundidade das suas palavras. Disse-lhe eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Quando ele diz que dizeis que eu sou, ele está fazendo alusão ao livro de Êxodo, no capítulo de número 3, quando Moisés sai para apacentar as ovelhas de Jetro, seu sogro, o anjo do Senhor, numa chama de fogo, aparece para ele, e vai ter todo um diálogo ali, e quando Moisés pergunta para Deus, dizendo assim, ora, quem? Eu vou, em nome de quem ao Egito? Olha o que Deus responde para ele no verso 11. Então Moisés disse a Deus, verso 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vás a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele disse, certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhes direis? Olha o verso 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Quando Jesus olha para os seus discípulos e pergunta assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Ele está perguntando, quem dentre vós teve a revelação de fato quem eu sou? Simão Pedro pula na frente, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, entenda, Jesus está perguntando para ele, qual de vós teve a revelação da minha divindade, mesmo eu estando aqui na minha humanidade? Quem teve a revelação? Pedro é o único dentre os discípulos que tem a revelação dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou nem carne, nem sangue, ou seja, não foi a terra que te revelou. Você não tem condições humanas de ter tido essa revelação, mas meu Pai que está nos céus é que te revelou. E agora vem o segredo. Se para Natanael ele tem aquela revelação, e Jesus diz que ele vai ver coisas grandes, olha a partir de agora o que Jesus vai criar um vínculo de relacionamento com Pedro, dizendo, também te digo que tu és Pedro. Ora, será que Jesus não conhecia Pedro? É óbvio que ele conhecia, mas agora ele está subindo o nível de revelação com Pedro, pelo nível de revelação do conhecimento que Pedro teve dele. E ele diz, também te digo, tu és Pedro, tu me diz que eu sou Cristo, Filho de Deus, eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Permita-me parar um pouco aqui. Se você estudar a história, os católicos vão dizer que a pedra aqui é Pedro, que é o primeiro Papa. Nós, os cristãos, vamos dizer que a pedra aqui é Jesus, que ele diz que tu és Pedro, pedrinha, fragmento de pedra, fragmento de rocha. Depois ele coloca a vírgula e volta para eles assim, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas ambos, tanto os católicos como os cristãos, isso é só opinião. Como é só opinião, eu também vou emitir a minha opinião. E a minha opinião é que a pedra aqui não é nem Jesus, nem Pedro. A pedra aqui é a revelação que Pedro está tendo. A revelação que Pedro está tendo vai ser o fundamento de toda a igreja. Qual é a revelação? Saber, de fato, que Cristo é o Filho de Deus.
Esse é o fundamento. E agora observe o que Cristo vai dizer para Pedro. E a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está dizendo aqui que o inferno pode vir contra a igreja, que a igreja vai resistir. Muito pelo contrário. Isso aí é fato de uma igreja passiva. Mas o que Cristo está dizendo para Pedro é que, de posse dessa revelação de quem eu sou, vocês podem ir, dar de frente às portas do inferno e elas não prevalecerão contra a igreja, que tem a revelação de quem eu sou. E eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra já terá sido ligado no céu. Tudo que desligares na terra já terá sido desligado no céu. E olha o que Jesus, olha a advertência que Jesus faz. Então, mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que era Jesus o Cristo. Ele aqui não quer ser revelado. Ele aqui não quer ser revelado. Ele quer saber quem tem a revelação, mas agora ele não quer ser revelado. Diferente de Apocalipse, que ele diz revelação de quem Jesus é. Agora eu não vou mais me esconder. Agora eu vou mostrar para vocês quem eu sou. E aí ele começa a discorrer no seu assunto, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é quem ouve. E as palavras dessa profecia guardem. Então, bem-aventurado quem lê o livro de Apocalipse, bem-aventurado quem ouve sobre o livro de Apocalipse, e bem-aventurado quem guarda as palavras do livro de Apocalipse, as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ora, aí ele começa, verso 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Agora começa a revelação de quem ele é. Quem ele é? Ele é, o que era e o que há de vir. Ou seja, no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que se foi feito se fez. A partir de agora ele começa a mostrar quem ele era. Olha, aquele que é, ele era e há de vir. Ele é desde o princípio de todas as coisas. Ele era, ele é, ele há de vir. Ele é tudo, ele é o alfa, ele é o ômega. E das 7 espíritos que estão diante do seu trono, que fala da completude e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. O primogênito dentre os mortos, aí ele é a revelação, eu também sou primogênito dentre os mortos. E o príncipe dos reis da terra, ele é o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou, ou seja, desde, a Bíblia diz em Efésios, ele nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo, aquele que nos amou, e porque nos amou, em seu sangue nos lavou de nosso pecado, aqui é a demonstração do amor, o que ele é, e ele nos fez reis e sacerdotes, ele tem poder para nos fazer reis e sacerdotes, para Deus Pai, a ele seja glória, poder para todo sempre, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que se transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, e amém. Aí ele diz mais, quem ele é? Eu sou o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o todo poderoso. Eu, João, também, que vosso irmão, companheiro, na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Pelo testemunho de Jesus Cristo, foi abatado no espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. O que é voz de trombeta? É uma voz firme, que toca uma vez só. Uma voz de trombeta, uma voz firme, que não tem simetria, que não é uma voz dissimétrica, ela não faz curva. Uma voz de trombeta, uma voz firme, uma voz só, que não causa confusão, que é isso? Que não causa confusão, que não causa discórdia, uma voz só, que não dá dubiedade de pensamento, que não dá confusão de entendimento, é uma voz retina, é uma voz firme, que dizia, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o fim, e o que vês escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e virei-me para ver com o que falava comigo, e virando e vi 7 castiçais de ouro, no meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até ao Filho do Homem, humanidade, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com cinto de ouro. Sua cabeça eram brancas, isso é quem ele é, como ele está hoje, com lã branca, como neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado
uma fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, na sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí sobre os meus pés como morto, e ele se pôs sobre mim na sua destra e disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. E que vivo, eu que vivo, eu que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todos sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, as que depois dessa de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste também é dessa, e, perdão, dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas, os anjos das 7 igrejas, os 7 castiçais que viste, são as 7 igreja, e aquele revela, então, quem ele é. Eu não vou mais se esconder, eu vou mostrar para você agora que eu sou, e ele vai dando essa descrição total de quem ele é. Por que ele está aqui? João na ilha de Patmos. Eu preciso mostrar isso para você no Evangelho de Mateus. Quando Jesus vai ao monte, deixa eu pegar para você aqui uma anotação que eu tenho, interessantíssima. Quando Jesus vai ao monte, quando ele está lá em cima, ele fala para os seus discípulos assim, ó, olha que coisa extraordinária que ele vai dizer para os seus discípulos, que ele vai mostrar para eles uma coisa fantástica. Jesus sobe para o monte, Jesus sobe lá para o monte, para mostrar para os seus discípulos o reino de Deus. O reino de Deus, isso é fantástico. Está em Mateus capítulo 17, ok? Ó, Mateus capítulo 17, pouco depois de ele mostrar em Mateus 16, da revelação, Mateus 17, olha só, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, os conduziu em particular um alto monte. No alto monte. Olha o verso 28 de Mateus 16, 28. Jesus prediz sua morte. Olha, em verdade vos digo que alguns aqui estão em que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Aí, ó, 6 dias depois de que de dizer que alguns que estavam ali não provariam a morte, ele pega Pedro, Tiago, sem que viste, né, o reino dele, ele pega Pedro, Tiago e João, toma consigo e leva para o monte. Esses daqui são que não provaram a morte sem antes primeiro ver o reino dele. Olha isso. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seus irmãos, conduziu em particular ao outro monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o céu, como está lá em Apocalipse. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz, como está lá em Apocalipse. Preste atenção, porque Jesus está mostrando isso para eles. Gente, Jesus acabou de dizer: eu vou morrer. Vocês vão ver a minha morte, vocês vão ver, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Preste atenção, eu estou levando vocês para o mundo para mostrar a vocês o reino. Jesus pega Pedro, Tiago e João e se transfigura diante dele, transforma-se em uma outra forma, mostra uma outra forma para eles. Jesus, na sua humanidade, mostra uma outra forma para Pedro, Tiago e João. E a forma que ele mostra para Pedro, Tiago e João é a forma que está lá em Apocalipse. O seu rosto como o sol, suas vestes são brancas. Ele mostra para eles. E por que Jesus mostra isso para Pedro, Tiago e João? Ele está dizendo assim: eu quero que vocês gravem essa imagem. Eu quero que vocês vejam essa imagem. Eu quero que isso fique bem fixado na sua mente. Meu rosto como o sol, minhas vestes resplandecentes. Jesus transfigura. Depois Jesus volta a mandar. Por quê? Porque pouco tempo depois, Jesus ia estar numa cruz, o rosto desfigurado, coroa de espinho, cravos na mão direita, na mão esquerda, nos pés, lança transpassado, seminu, banhado em sangue, chicoteado, seu corpo praticamente dilacerado. É isso que você está dizendo assim: vejam essa imagem aqui, vejam essa imagem. Daqui a algum dia vocês vão ver uma imagem na cruz. Eu vou estar desfigurado, sanguentado, o corpo vai estar dilacerado, mas eu quero que vocês guardem essa imagem, porque essa imagem é quem eu sou. Eu não sou a imagem na cruz, eu sou essa imagem aqui. Então, quando João está diante da cruz, junto com a Maria, João está dizendo assim: meu Deus, que entrega, que performance. Olha, a lança, o sangue está vazando, ele está ali. Mas João está dizendo assim: mas ele não é assim. Eu já vi ele como ele é.
Se você se aguentar do resto dele, brilha como o sol. Ele não é assim, não. Ele não está pelado nas vestes dele, brilha como as vestes de pano branco, o rosto brilha como o sol. Eu vi ele, isso aí não, isso é só uma fase. Ele não é assim. Preste atenção nisso. Em Apocalipse, Jesus não quer se esconder. Em Apocalipse, Jesus mostra, é assim que eu sou. E para que ninguém ficasse com a imagem, que Pedro, Tiago e João não ficasse com a imagem dele na cruz, ele se transfigurou e mostrou, é assim que eu sou. E por que para Pedro, Tiago e João? Gente, ali eles têm a manifestação do reino, da glória, em fragmentos, mas ali tem a manifestação da glória de Deus. E ele está dizendo assim, eu vou precisar de um pregador, Pedro. E um pregador sem conhecer a glória de Deus não pode ser pregador. Eu vou precisar de um pastor. E um pastor que não tenha um contato com a glória de Deus não pode ser pastor. E Tiago foi um excelente pastor. Eu preciso de um profeta. E um profeta que não tenha contato com a glória de Deus também não pode ser profeta e não pode ter visões dos céus como João teve na ilha de Pátimo. Apocalipse não se trata apenas de final dos tempos, mas de Jesus mostrando para nós quem de fato ele é. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família.